E hoje neste Soundbite vamos falar sobre o futuro da direita. Como sempre comigo, Ruben Martins, está a Helena Pereira. Olá, Helena. Olá, viva. E a Ana Sá Lopes. Olá, Ruben. Convidado especial deste episódio, Francisco Mendes da Silva, jornalista Olá. do Público. Viva. Bem-vindo. Obrigado Bem-vindo. pelo convite. É um bocadinho estranho, estamos a falar de... Bem, estamos num paradoxo. A direita, neste momento, tem uma larga maioria na Assembleia da República, nunca teve tantos deputados como tem agora, mas estamos a falar numa reconfiguração deste espaço político, porque, bem, temos um Chega cada vez mais forte, não sabemos até onde é que vai crescer, temos um CDS que está muito apagado e adormecido e que está cada vez mais colado ao PSD, temos possíveis novos partidos a surgirem também. Francisco, como é que podemos olhar para o estado da direita neste momento? Eu acho que o Estado da direita portuguesa não é muito diferente do Estado da direita ocidental. Não é? Há uma reconfiguração no sentido em que uma parte da direita virou muito à direita. Nós tivemos 50 anos em Portugal em que a direita fez um caminho de normalização democrática. Nós, se quisermos, o PSD e o CDS tiveram um papel histórico muitíssimo importante de dar uma roupagem democrática à direita portuguesa. E isso não é só um trabalho desses partidos. Esses partidos também são o resultado de uma evolução que houve durante o século XX, em que a direita se liberalizou. Liberalizou no ponto de vista não só económico, mas do ponto de vista político. A direita passou a ser não a direita puramente conservadora, desconfiava da democracia, teve um percurso, mas a própria esquerda também, não é? Quer dizer, grande parte da esquerda durante o século XX era devedora da União Soviética. Nós tivemos as várias ondas de democratização do século XX no mundo, também resultaram de processos ideológicos, de evolução de pensamento. E a direita portuguesa foi atrás dessa evolução de pensamento. Nós chegámos a um momento em que, com a crise das democracias, a direita, ou uma parte da direita, também deixou de acreditar naquilo em que acreditava. E essa cisão é uma cisão importante. É uma cisão que não faz com que fez com que a direita, por um lado, se é virtuosa, entre aspas, no sentido puramente eleitoral, porque faz com que a direita consiga ir captar mais eleitorados do que antigamente, designadamente começa a entrar no eleitorado, um eleitorado de protesto. Nas classes trabalhadoras? Um eleitorado que é tipicamente operário, enfim, não pode não ser operário, mas no sentido ideológico, que é operário, mas ao mesmo tempo é aquele eleitorado que caía muito para o lado da esquerda, por razões de protesto, etc. E, portanto, é esse lado virtuoso, digo entre aspas, porque eu não gosto do que subjaz ideologicamente. Mas, por outro lado, traz outro problema, que é a direita cresce, mas não se consegue entender. E, num certo sentido, entrou numa guerra civil. E, portanto, eu não acho que haja um paradoxo, pelo contrário. Paradoxo seria se a direita estivesse unida. Isso é que seria paradoxal, quando não acredita nas mesmas coisas. Eu quando entrei para a política muito novo, com 15 anos, na altura na Jota do CDS, e depois fiz o caminho todo do CDS, e tive 25 anos no partido. E sendo verdade que havia na direita pessoas que podíamos dizer que eram saudosistas do Salazar, etc. Muitas delas não eram saudosistas porque nem sequer tinham vivido nessa altura. Era uma coisa um bocado mais diletante. A verdade era que aquilo que nós, enquanto jovens, achávamos que éramos o lado liberal. Éramos o lado que nós opunhamos ao PCP, porque o PCP que era da União Soviética, etc. Portanto, aquilo era, hoje em dia, e depois eu comecei a sentir mesmo nos meus últimos tempos da vida partidária, que aquilo que era, entre aspas, fixe, era ser contra a democracia. Quando aparece o Bolsonaro e o Trump, etc. Comecei a ver nos mais novos isso, e depois há uma... Não vamos entrar, não vale a pena se calhar entrar por aí, mas depois, do ponto de vista até institucional, consolidou-se essa visão. Mas para lhe responder, eu acho que não há nenhum paradoxo, porque a grande divisão, eu digo isto e sempre disse isto e continuo a dizer,
a grande divisão, nós antigamente tínhamos uma divisão ideológica grande no Parlamento português, ou se quiserem no espectro partidário representado no Parlamento, que, ao contrário do que o Dr. António Costa achava, não era entre a esquerda e a direita, era do PS para a sua direita e do PS para a sua esquerda. Eu acho que, em grande parte das questões, o PS era da ordem liberal, como era o PSD e o CDS, em grande medida. Nós hoje temos uma divisão que não é também esquerda e direita. É da esquerda não liberal, temos a esquerda não liberal, temos o PS, o PSD e o CDS, que eu acho que em grande parte das questões fundamentais fazem parte do mesmo bloco, depois temos a extrema-direita, ou a direita não liberal. Mas temos um PSD dividido em que uma parte do PSD defende um acordo com o Chega, nomeadamente Pedro Passos Coelho, que deu mais um ar da sua graça esta semana. Mas eu acho que defende, mas eu acho que aí é mais uma opção estratégica do que propriamente, não sei se no caso de Pedro Passos Coelho, mas do que eu conheço do PSD, as pessoas que defendem entendimentos com o Chega, a meu ver, com muitos pressupostos ilusórios, não é necessariamente de haver uma contiguidade ideológica. É de haver uma necessidade estratégica. Porque muitos deles até dizem que é para esvaziar o Chega. E eu tenho uma posição, se calhar, um bocadinho kamikaze aí, que é, se o Chega tiver que chegar ao poder, que chegue sozinho. Porque depois do Chega lá chegar, há muita coisa que vai ficar destruída e é preciso muita gente de mãos limpas para o pós. E se o Chega chegar ao poder com a direita tradicional, pode não sobrar nada a seguir. Esse é que é o problema. Mas quando diz que a direita está numa guerra civil, e o Francisco fez um artigo no Público a sugerir a criação do novo partido à direita, como é que esse novo partido à direita podia ajudar a essa guerra civil da direita? Não vinha complicar ainda mais? E dividir ainda mais? Então, deixem-me só responder. Ainda bem que me faz essa pergunta. Não é? Eu não sugeri a criação de um novo partido. Se bem lido o artigo, o que eu disse é que o artigo tem um contexto e tem uma história. E, aliás, a Ana tem alguma coisa a ver com isso. Porque quando o Pedro Nuno Santos regressou, várias pessoas, a Ana foi uma delas, o Pedro Adão e Silva também aqui no Público, dissemos que eu achava mesmo que o Pedro Nuno Santos vem para criar um novo não partido. Acho que vem, acho que fazia sentido. Eu já não sou um dos efeitos deste artigo, o artigo a que se referiu, que foi o meu último artigo na coluna do Público, foi, eu percebo que as pessoas ainda me veem como um ator político, no sentido em que fui de um partido, etc. Mas eu estava ali puramente contemplativo e como analista. E isto, porque é que eu digo que isto tem este contexto? Porque, enfim, tudo muito resumido, eu acho que um dos grandes problemas do nosso sistema partidário neste momento é a esquerda do PS tem um eleitorado próprio, um eleitorado que está à espera de uma nova força e não se organiza. Eu acho que Pedro Nuno Santos, como se viu, não é um líder plausível do PS, mas tem qualidades suficientes para ser um líder plausível de uma outra força. Uma outra força. Aliás, até seria bom para o sistema em si, porque era uma pessoa que conseguia canalizar aquela energia da esquerda à esquerda do PS, mas de uma forma que a centraria um bocadinho mais. Isso foi o que eu disse, era um artigo a ponderar esta hipótese. E as respostas a esse artigo foram do tipo, era o que mais faltava, não há espaço para mais partidos, ou não faz sentido nenhum, vai dividir, etc. A esquerda sempre resolveu os problemas criando mais um partido. E eu usei este artigo sobre a direita para responder primeiro a esses pressupostos, que são pressupostos que eu próprio gostava que fossem verdadeiros, porque eu, como aliás digo no artigo, também vivo um bocadinho com a cabeça a pensar na política como se a política ainda fosse há 20 anos. E eu entendo que não é bem assim. Acho que hoje em dia, em primeiro lugar, não é nada verdade que não haja espaço para novos partidos. Todos os países europeus mostram isso. A Inglaterra, que é o país, ou o Reino Unido, que é o país onde o próprio sistema constitucional, eleitoral e político torna mais difícil a criação de novos partidos. Nós temos, os Tories morreram às mãos do Reform. O Reform, quer dizer, já é visto como obsoleto por muita gente, já como é que chama? Qualquer coisa também,
Pode não é o substituir. Reform UK, mas é o qualquer coisa. Também há o Rejoin, que não à direita, mas à esquerda. Qualquer também vai haver um Restart, e o Rebrand, e o não sei o quê. E há o rebrand dos Greens, em grande. Os Greens fizeram um rebranding e estão a comer o Eleitorado Labour. Labour. Em França, o grande Partido Socialista, de um momento para o outro, não foi uma coisa lenta. E porquê? Por várias razões. Porque, de facto, há um grande desgaste dos partidos tradicionais. Seja lá por que razão for. Depois, porque o nosso ecossistema mediático mudou muito. Hoje em dia não é preciso outra coisa que se dizia, como é que é possível uma pessoa construir agora um partido, e um partido é preciso crescer, é preciso de tempo, precisa de sedes. Não precisa nada, hoje um partido não precisa de sedes. Os Greens não foi uma questão de anos, não foi uma questão de meses. Em 3 ou 4 semanas, os Greens passaram de quase 0 nas sondagens para, em muitos sítios, 20 ou 30. Porque é um efeito de redes sociais, de ter a pessoa certa, enfim, certa para aquele efeito. E, portanto, o artigo, pode, apesar de não ser a sugerir a criação de um novo partido, eu acho que é importante para esta discussão. Melhor, a discussão que eu tive, acho que é importante para esta discussão. Não estou a dizer que o artigo seja importante, necessariamente. E depois eu ponderei à direita, já que falei da esquerda, ponderei à direita. Uma coisa que nós vemos, quer dizer, dois elementos objetivos, de facto. A direita mobilizou-se para votar em António José Seguro. Há muita gente que votou no André Ventura. Nem toda a gente de direita, porque nós sabemos que o André Ventura não é próprio, eleitoralmente não vai buscar a direita. Mas os dados, nem precisamos de ir à minúcia dos dados que depois se souberam sobre a transferência de votos. Basta ver os resultados objetivos. António José Seguro, para ter 66%, teve que ir buscar o grosso do eleitorado de Marcos Mendes, o grosso do eleitorado de João Coutinho de Figueiredo, o grosso do eleitorado do almirante Gouveia Melo, no qual muita gente era de direita. E, portanto, há de facto um eleitorado que vota à direita, que gostava que a direita governasse, mas quando lhe dizem que é possível que quem governe seja o Ventura, vai a correr para o centro-esquerda. E o que eu pergunto neste ecossistema mediático, se aparecesse alguém que dissesse, alguém com... Nem precisa de ser propriamente um senador Vá, Passos Coelho. Não, Passos Coelho é outra coisa, eu já vou. Porque o tal partido... Vamos lá falar de Passos Coelho. O tal partido em que eu disse que há muita gente que votaria sem mácula moral não é o partido que Passos Coelho queria, porque o partido de Passos Coelho é para fazer coligações com o Chega. Pronto, mas já lá vou falar, não fujo ao tema. Mas um partido que aparecesse, que dissesse, nós somos um partido de direita tradicional, e uma coisa que podem ter certeza é, se votarem em nós não fazemos uma coligação com o Chega. De pessoas que até pode ser pessoas novas que ninguém conheça, que às vezes até pode ser melhor. Uma pessoa que aparece, olha, um tipo novo, a novidade vende como o raio hoje em dia. Neste momento é brutal. Brutal, não podia ser um senador. Porque já me houve uns colegas vossos do outro jornal também perguntaram que pessoas é que vêm. Davam 3 ou 4 pessoas. No fundo, o CDS adaptado aos novos tempos, não é? Não sei se era o CDS. Não quero. Devia ter sido o CDS. Eu digo lá no artigo. Sim. Se o CDS não fosse... O CDS podia ser esse partido. Se o CDS não tivesse... quer dizer, se não tiver, o problema é que nós vimos, apesar de ele ter entrado numa estrada de Damasco e ter sido convertido, Francisco Rodrigues Santos fez uma revolta populista no CDS. As pessoas estavam com ele, quer dizer, as pessoas agora parece que se esquecem. Mas, quer dizer, aquela comissão política até tinha o psicólogo das terapias de conversão, quer dizer... Acho que não lembrava. Quer dizer... E eu fico muito feliz a Margarida que eu está no Chega. Fico muito feliz que a ministra Sombra do Chega que o Francisco tenha feito a evolução que fez, porque mesmo agora até diz que é centrista, quando andava a fazer conferências a dizer que o centrismo era uma ideologia de fachada e que eu e o Adolfo Mesquita Nunes e etc. estamos todos a fazer um caminho para sermos integrados no PS, pelos vistos, até é possível que ele chegue lá primeiro. Mas pronto, mas fora isso, é verdade que o CDS não fosse, ou seja, não quero dizer que isso mostrou um partido que tinha quase inveja do Chega. Aliás, eu estava lá, eu era representante distrital do CDS de Viseu. Tinha muitas reuniões, recebia os candidatos. Eu conheço o que o CDS pensava na altura.
Mas o CDS tinha isto. Imaginem o que era um partido hoje a dizer que no fundo representava em Portugal a mensagem dos 2 últimos papas, a dizer que é da democracia cristã, a dizer que a democracia cristã sempre foi uma ideologia centrista. Basta ver na Alemanha e na Itália. Aliás, em Itália até se dizia que era de centro-esquerda. Um partido desses, não estou a dizer que o tal suposto Partido Novo fosse um partido de democracia cristã, não interessa. Também eu acho que as etiquetas ideológicas, quer dizer, quantas encíclicas já houve depois da Rerum Novarum, não é? Pronto. Mas um partido que dissesse aquele eleitorado que gosta da direita, que quer que a direita governe, que não quer votar nem no Chega, nem em qualquer partido que suspeite que possa fazer coligação com o Chega, pode votar em nós. Tem 2 vantagens. Repare, eu sei bem como é que a cabeça do jornalista funciona e das pessoas já vão achar que eu estou a querer fazer um partido, não vou nada, era o que mais faltava. E até precisar esta nota lá para casa e para os meus colegas de trabalho e para a minha mulher, etc. Não, ninguém vai fazer um partido. Nem para as pessoas que se querem candidatar no seu partido. Não, e as várias pessoas que me mandaram mensagens a dizer que estava as reações que teve ao seu artigo. Algumas reações que não foi ao artigo, foi à interpretação jornalística que se fez do artigo. Aliás, 90% das pessoas que falavam comigo sobre isso ainda não tinham lido o artigo. E eu recomendava que lessem o artigo. Mas outra coisa que diziam era tá bem, acho que isto é 4, 5%. Hoje em dia, mais uma vez, neste ecossistema mediático, eu não sei se um partido desses não teria, isto não seria uma mensagem para um partido desses ter 4 ou 5%. Mas 4 ou 5% pode servir para, com a Iniciativa Liberal, com o PSD, com o CDS. Uma ideia absoluta. Porque a ideia é essa, a ideia que eu dizia era, mais uma vez, eu não queria provocar, mas eu gosto de contemplar as coisas com alguma liberdade e mesmo que depois tenha que vir a um podcast explicar e desinsuflar as expectativas, faço. Já foi convidado há muito tempo para este podcast. Não é verdade, não era sobre isto. Mas enfim, como não sabia o que havia a dizer, escrevi um artigo para ter tema. Mas era um partido em que as pessoas podiam ver alguma bondade. Uma era, mesmo que não chegue lá, pelo menos eu tenho alguém em quem votar. Porque, por exemplo, deixem-me agora para ser totalmente franco. Eu votei na AD nas últimas eleições. Se não fosse o Luís Montenegro não me dissesse que do não é não, eu não votaria. E agora sente-se defraudado? Não acho que houve nenhuma. Não era outra coisa que não. Isto que estou a dizer, porque agora cada vez que o Chega a vota com a AD em alguma coisa, as linhas vermelhas era não há nenhuma coligação com o Chega nem nenhum acordo preferencial. Depois que diabo, ou vamos outra vez para eleições ou alguém tem que se entender no Parlamento. Quer dizer, o país não para a frente. Nem que seja com o PCP, com o Bloco, ou, quer dizer, seja o que for. Outra coisa é a escolha que o Governo fez de dar a entender que está mais do lado do Chega do que do PS. As prioridades que escolheu. Sim, mas isso já lá vamos. Mas pronto, isto era uma vantagem. Outra vantagem era a vantagem era de podermos ter um voto, eu poder ter um voto, também pensar em mim mesmo, porque eu agora não sei se eu confesso que não sei nas próximas se estarei tão seguro que o PSD não faça acordos com o Chega. Mas eu devo dizer-vos, eu tenho certeza absoluta que se o PSD ficar em segundo e houver maioria de direita, o PSD faz coligação com o Chega. E não é o Passos Coelho, é o Luís Montenegro, acho eu, porque não parece que o Luís Montenegro vá cair sobre a espada, sabendo que depois vem outro que fará logo imediatamente, entrará lá no poder logo, não é? Com uma coligação com o Chega. Portanto, uma geringonça à direita já está a prever para daqui a 3 anos. Não, se o PSD ficar em segundo. Se o PSD ficar em segundo. A não ser que ganhe eleições. Eu acho que essa é a perspectiva do Pedro Passos Coelho. Sinceramente. Mas pronto, isto para dizer que eu acho que é muito interessante falarmos sobre este tema, não só da perspectiva da direita, mas da perspectiva dos novos partidos. Nós não sabemos daqui a 2 anos se não apareceu aí uma mulher super carismática que consegue unir a esquerda e de repente ou a direita e é um homem. O fenómeno Macron foi assim. E foi há pouco tempo. Macron? E já está, quer dizer, já foi há muito tempo, mas foi assim num ápice. Claro. Ministro socialista. E não só, nos outros sítios. E o Partido Socialista morreu. Claro que ele teve a sorte de o François Fillon ter aquele problema
da família, que tinha lá a mulher, e a mulher também recebia, aquela coisa, aquele problema de nepotismo. Mas, se fosse há 20 ou 30 anos, noutro ecossistema político-mediático, tenho muitas dúvidas que o partido da grande e tradicional direita francesa implodisse e viesse um tipo novo. Agora, também pode acontecer qualquer coisa desse tipo. Não sabemos. Quer dizer, não sabemos. Há muitas coisas que nós não... Aquilo que me interessa mais, e eu acho que isso é importante se o tema desta conversa é o futuro da direita, também é importante dizer que nós não conseguimos prever grande coisa sobre o futuro da direita, porque pode, como todo o espectro, pode acontecer muita coisa. Porque nós, de facto, estamos... acho que até nós, nos médias tradicionais, às vezes não conseguimos apurar o que é que se está a passar por baixo das dinâmicas mediáticas normais. Há muita coisa a crescer, nós não sabemos. Eu fico... Acho que até era mais interessante, se calhar, claro que o tema é da direita, mas é muito interessante o que não se está a passar na esquerda. O que não se está a passar. Que é extraordinário. Como é que há um eleitorado que pode muito bem, devidamente organizado, ter representação de votar num partido que pode ter 10, 12, 13, 15% nas próximas eleições. Não se está a organizar. É absolutamente inacreditável. Quem vê de fora. Então estão à procura da pessoa que seja... Quer dizer, não se percebe. Claro que a esquerda não está à espera do fracasso da direita, não estão à procura de nada. Como é que é possível? Estão à espera do fracasso da direita, no fundo, não é? Mas está bem, mas este grupo que fala Francisco, pois sim, o claro, Bloco obviamente. Neste momento não está minimamente organizado. Não está organizado este eleitorado. Não está. De facto, faltava um Melanchon qualquer. Não sei se será o Pedro Nuno, penso que não. Mas o PS pudesse organizar esse eleitorado, é um facto. Mas ao mesmo tempo o Zé Luís Carneiro está a subir nas sondagens, não é? Será que é por causa de agregar esse eleitorado? Eu acho que pode haver várias razões. Então acho que há uma, pelo menos, que está aqui em causa, que é, e eu não podia deixar de dizer porque é coerente com aquilo que eu disse até aqui. Se nós virmos as sondagens, e não é uma ou duas, são várias, e portanto nós podemos conseguir retirar daí alguma tendência, ainda que muitas delas sejam sondagens com pouca amostra, etc. Parece o Chega não mexe, nem para baixo nem para cima. 1%, 2%, para cima, para baixo, mas é basicamente a mesma coisa, ou seja, tu dentro da margem de erro, entre aspas. O PSD ou AD desce para os níveis que o PS teve trocam de posição, nas legislativas, e o PS sobe para o nível que a AD tem nas legislativas. E eu acho que uma parte importante tem a ver com a percepção de que o PSD está a governar mais com o Chega do que o PS, ainda que não seja necessariamente verdade, porque nós podemos chegar ao final deste ano e o PSD conseguiu um orçamento de Estado com o PS, uma reforma da contratação pública e do Tribunal de Contas impopular com o PS e um orçamento para o próximo ano com o PS. Mas mesmo assim... Mas o PSD nunca faz campanha disto. Nunca faz campanha disto. Faz campanha... Fala-se mais das coisas com o Chega. Porque o PSD está sempre a bater no PS e a dizer que é responsável, mesmo quando consegue fazer coisas com o PS. Pronto. E eu que sempre achei... Isso é a história do PSD desde sempre. Eu que sempre achei que o PS... AD tinha várias vantagens em entender-se preferencialmente com o PS. Vantagens genuinamente boas e vantagens cínicas. Genuinamente boas porque eu acho que as mudanças que é preciso fazer é com o PS, e porque o PSD tem mais a ver com o PS do que com o Chega. E cínicas, porque era uma forma de anular o PS. Claro. Não é? O PS também anulou o Bloco de Esquerda. O que parece é que o PSD se está a anular. A estratégia do PSD, a estratégia do PS, do governo, a estratégia do governo, não do PSD, são coisas diferentes. A estratégia do governo parece ser querer o pior dos dois mundos. Que é não ter maioria, não conseguir, não encontrar nenhuma maioria para governar estavelmente, não conseguir governar, não passar a imagem de que está a reformar, de que as coisas estão a mexer, não consegue. E ao mesmo tempo dizer que
aparentar que se está a entender com o Chega. E eu acho que perde pelas duas razões. Perde porque as pessoas veem que não dá. As pessoas não querem... Eu percebo eu concordo com aquela tese que as pessoas querem reformas, entre aspas. Depois, quando é preciso reformas a sério, ninguém quer mudanças. Mas as pessoas querem uma certa ideia de movimento. Querem, não é? Aquilo que o Passos Coelho dizia, de facto... As pessoas estão impacientes. Estão impacientes. Ontem, não era? Isso tem razão. Ok, é preciso que isto agora ganhe um bocadinho de ritmo. Mais ritmo. Acho que isto vai dar memes magníficos. Eu sou que tenho uma cabeça um bocadinho enfim, não necessariamente só dirigida para a análise política. Mas eu acho que as pessoas veem, não dá, não consegue. Mesmo esta coisa do Código de Trabalho, da reforma do Código de Trabalho, o que é que o eleitorado que está atento minimamente, quer dizer, não é como nós que estamos ali sempre a ver a minúcia das coisas, o que é que retira? Retira que os tipos andaram aqui meses e meses e não vai dar em nada. Dá uma ideia de incompetência. Dir-me, está bem, mas é a CGTP que não dá, o GTP que não quer, o Presidente da República também armadilhou a coisa, não interessa. As pessoas... não há, as pessoas dizem assim, estes tipos não têm capacidade, estes tipos não têm condições para governar. É o que as pessoas têm. E por outro lado, as pessoas também têm, e sempre conseguem alguma coisa, que os tipos em que a gente não quis votar. E isso pode precipitar o calendário, ou seja... Espero que não. Eu já não consigo dizer... As pessoas não percebem, uma coisa que as pessoas não percebem. É verdade que as coisas estão muito voláteis, os partidos podem crescer rapidamente. Mas, na verdade, acho que a primeira pessoa que disse isto, acho que desta forma, nem é propriamente um analista político, enfim, também é, e se calhar o analista de que os políticos mais medo têm, que é o Ricardo Araújo Pereira, que disse uma vez: o Chega só passou de 0 para 60 deputados em 5 anos porque houve 4 eleições. Reparem, é importante dizermos isto, porque passar em 4 eleições eram 16 anos. Não há ninguém que esteja sempre a crescer em 16 anos. Não há ninguém que fique popular sempre em 16 anos. Isto aconteceu porque houve 4 eleições em 5 anos e meio, e por cada uma dessas eleições era a demonstração do falhanço do sistema. E, portanto, não só o André Ventura tinha, não só tinha, no fundo, o pretexto ideal para dizer isto não funciona, como tinha a ocasião eleitoral todos os anos para dizer. E, portanto, quando dizem mais eleições, não, o que nós precisamos todos é não haver eleições durante 4 anos. Respirar fundo, o senhor precisa de respirar fundo. Agora, também precisa de respirar fundo, dando às pessoas o sinal de que acho que as coisas o governo está a governar. A maior parte das pessoas, nós estamos aqui, somos viciados da política, de uma forma ou de outra. Não é? Desde novo, eu sou desde que comecei a ler, não este jornal, depois também comecei a ler este jornal, mas eu sou aquela geração que apanhou o Independente e não sei o quê. Portanto, Francisco é do Independente. Francisco nasceu para a política com o Independente. Depois, mas é a mesma coisa da maioria das pessoas. Incluindo pessoas que são politicamente atentas, mas que não são as pessoas com quem todos nós lidamos no nosso dia-a-dia, na família, no meu escritório, etc. As pessoas não querem... E eu próprio também devo dizer, muitas vezes, até para ter tema para o... Depois tenho que inventar que vou fazer um partido, não é? Que é para ter tema, porque não há... Temos que ir ao Passos, temos que ir ao Passos, ao partido do Passos. Muitas vezes não estou atento ao dia. A maior parte das pessoas não está atento ao dia-a-dia, só quer que o governo faça o seu trabalho. Que as pessoas, 4 anos, só quer pensar daqui a 4 anos em eleições. Agora, e apesar de eu achar que nós precisamos de 4 anos sem eleições, quer dizer, 4 anos sem eleições com uma certa ideia de que as coisas estão a funcionar, porque senão... E que as pessoas têm dinheiro no bolso, que com uma crise destas está a ser complicado. Não é? E pode haver um novo partido liderado por Pedro Passos Coelho? Não, acho que
eu não faço a mínima ideia o que passa na cabeça de Pedro Passos Coelho. Portanto, não consegue perceber estas evoluções. Todas as semanas há 2 ou 3 ou uma anúncio, ou melhor, chegada ao público de Pedro Passos Coelho. Há um lançamento do livro. Ele fala e cada vez fala mais duramente. De ontem, estamos a gravar quarta-feira, Pedro Passos Coelho falou na terça-feira, dia 26 de maio, e foi aquela coisa dos prostitutos, foi, enfim, viral, para dizer o mínimo. A ideia que eu tenho é que Pedro Passos Coelho está mal resolvido com o seu passado. E eu acho que isso é até perfeitamente legítimo, e mal resolvido, não no sentido, como nós falamos, dizemos que uma certa pessoa, uma determinada pessoa está mal resolvida e como crítica, mas não é isso que eu queria dizer. Acha que precisa de completar um ciclo. Acabar aquilo que... Fazer um ajuste de contas, quase, com a história. Não, sim, o ajuste de contas cá também é demasiado duro. Sim. Mas eu percebo isso. E até aqui achava que era isso que ele estava a fazer. A partir do momento em que ele endureceu muito as críticas, e as de ontem de facto são uma deselegância até... Acho que não era necessário. Dir-me-ão, não era sobre... Luís Montenegro, era sobre António Costa, etc. Mesmo que fosse sobre António Costa, também era deselegante. Quem está lá há 2 anos é Luís Montenegro. Mas eu acho que podem ser sobre os dois. Ou seja, porque há muita gente que diz, daquela área de Passos Coelho, que diz que Luís Montenegro está a seguir a estratégia de António Costa. Muita gente diz isso. Da área de Passos Coelho, muita gente diz isso. Não faz nada, não quer aguentar-se no poder sem fazer nada, sem levantar ondas, sem quer os aplausos, etc. Mas este recrudescimento do tom e da agressividade, parece-me que ele, enfim, já está exasperado, acha que já não chega lá. E, portanto, parece-me que está quase, no fundo, a dar vazão ao ressentimento. E eu até percebo isso. Eu escrevi numa das minhas colunas do Público, aqui há uns meses, uma coisa que me parecia nessa altura bastante evidente, que era que Pedro Passos Coelho e os passistas estavam à espera que ele quer voltar. Como é que ele pode voltar? Só há uma maneira, que é Luís Montenegro perder eleições, haver maioria de direita, Luís Montenegro sair e, havendo maioria de direita, eu se fosse ao José Luís Carneiro, até nem sequer aceitava ser indigitado. Se não tenho condições, a direita vai se entender. Mas Montenegro também não... Ou seja, não fazer a figura que fez Passos Coelho, como lá está. Problema aqui. Eu, como disse há pouco, tenho muitas dúvidas de que Luís Montenegro, perdendo e havendo maioria de direita, não seja ele, porque eu vou-me embora, depois vem o Passos Coelho, ou quem for, e faz uma coisa, e fica o PSD no poder sem mim. E fui eu, sozinho, depois os presidentes distrital e os militantes outros, é business as usual. Continuamos no poder. Adeus Montenegro, obrigado pelos serviços prestados à pátria. E não estou a ver, desculpem, aqui sou muito direita porque tenho poucas ilusões sobre a natureza humana. Acho que o Luís Montenegro diria o não é não foi para outro efeito, e aqui estaremos para fazer coligação. E portanto o Passos Coelho não teria esse caminho. O que é que eu acho que ele poderia estar aqui há 2, 3 meses, 4, meio ano, à espera? Que Luís Montenegro caísse não por perder eleições, mas por causa da Spinão Viva. A mim pareceu-me que o passismo estava claramente à espera disso. E portanto, como eu não faço a mínima ideia do que se passa nesse processo, mas a verdade é que começou-se a falar menos sobre isso. E, portanto, Pedro Passos Coelho pode achar que, entretanto, esse tema morreu. Já não tenho o caminho tão evidente para voltar lá. Porque era a única forma que eu via de... Porque aí o que se fazia era aquela coisa à inglesa. Não precisamos ir para eleições. O Presidente da República, o candidato a Presidente da República, na altura, atual Presidente da República, sempre disse: eu não vou marcar eleições antecipadas se houver alguma crise. Vamos tentar no Parlamento ver. Então o que ele ia perguntar era ao PSD: quem é que é o líder que vocês agora têm, agora que este caiu? E provavelmente, o único que eu tenho, nós temos aqui um que até está mortinho para arranjar uma solução estável. E vinha Passos Coelho.
acho que era a única forma. Parece-me a mim. E, portanto, ele, tendo visto que isso aparentemente não está em cima da mesa agora, parece-me que assumiu mais a veste de comentador. E, portanto, sendo um comentador... Porque, reparem, se calhar estou errado, mas alguém que está a planear um regresso, normalmente não faz as coisas de modo mais sutil. Ou seja, tem opiniões mais sutis. Regimenta mais o seu partido. O partido, apesar de tudo, já não está nas mãos de Passos Coelho. Então, no seu horizonte, quando olha para o futuro da direita, não há espaço, então, nos próximos anos para Passos Coelho? Não há? Pode haver se houver estas... Eu também não sei. Pode haver estas circunstâncias. Se Montenegro estiver a demitir por causa da Spin Viva. Ou outro processo qualquer. Ou perder eleições. Eu estou a ser... Ou perder eleições e achar que tem que ir embora. Mesmo havendo maioria. Porque, na verdade, eu também não vejo... Para já, não há assim... Se não for Montenegro, quem é? Há muita gente lá dentro que quer ser. Não queria muita coisa. Mas quem é que pode ser? Está bem, mas quem é que pode ser? Não, mas o partido juntar-se em torno de Passos Coelho, penso que não haverá dúvida se Montenegro cair. Não sei, ou quiser ir mesmo embora. Mesmo aí também não sabemos, porque se for naquela solução de pedirem digitação de outro primeiro-ministro, também se calhar não estou a ver as pessoas do PSD que estão neste governo a aceitarem de bom grado. Portanto, eu não sei se a solução aí não passaria, por exemplo, Paulo Rangel ou outras pessoas, não é? Mas eu só estou a dizer que parece que na cabeça do pacismo está esta possibilidade, por muito exígua que seja, é talvez a única que ele tem para regressar. E já agora o futuro do CDS é fundir-se com o PSD? Eu sobre o CDS, enfim, as pessoas não falam muito do CDS, não é? Mas eu não me respondo que eu já saí do CDS há tanto tempo, 5 anos. Quanto provavelmente, sim, que é basicamente, é quase o tempo de vida da carreira de LPs dos Beatles. É um bocadinho menos. É um bocadinho menos. Um bocado duro. Portanto, é o que eu normalmente digo, enfim, cada um tem com as referências que tem. E essas são as minhas. Mas falo sem. Eu tenho muito carinho pelo partido e pelas pessoas do partido. Aliás, eu, quando saí do partido, depois resolvi sair de todos os grupos do WhatsApp da malta do partido. E uma coisa que me responderam, acho que até posso fazer essa inconfidência, que é um bom amigo meu, que é o João Almeida, que me disse: sais do partido, mas dos grupos do WhatsApp não sais. Portanto, a grande parte dos meus amigos da política ainda são com quem eu falo reiteradamente e com quem troco opiniões e peço até, muitas vezes, até informações das que me podem dar das coisas que estão a acontecer. É muita gente do CDS, enfim, do meu tempo, das pessoas com quem eu tenho mais confiança, e portanto não tenho nenhum problema com o partido. Mas o CDS está com uma mensagem própria. Não, mas eu quero só já agora dizer isto. Eu mesmo quando ainda estava no CDS, é preciso perceber que grande parte dos problemas do CDS eram inevitáveis. O CDS, quando um partido está... O CDS, desde 2000, esteve muito tempo em coligação com o PSD no governo e em grande parte das câmaras. Muitas vezes essas coisas... O CDS esteve nas câmaras com o PSD do Porto, de Lisboa, de Aveiro, de Braga, em todo o país. O CDS ficou muito igual ao PSD. Ficou muito igual estrategicamente e, portanto, muitas vezes isso faz com que o CDS ficasse muito igual até ideologicamente. Até porque não é só por estar próximo do PSD, é por estar próximo do PSD em funções de governo, autárquicas, nacionais. Isso torna o partido mais pragmático. E, portanto, eu acho que o grande problema do CDS, do ponto de vista da sua autonomia, foi que o seu eleitorado ficou muito miscigenado com o do PSD. Portanto, nunca mais irá a eleições sozinho. Helena, se o Passos Coelho não tivesse caído no seu segundo governo, e se tivesse havido mais 8 anos de governo, mais 4 anos de governo, tínhamos tido 8 anos de governo,
eu tenho muitas dúvidas de que no final desse período não houvesse uma plataforma, quase uma união como o PP espanhol. Aquilo que o Diogo Feio fala, não é? Eu falo muito com o Diogo e eu e o Diogo temos essa opinião há muito tempo. Acho até, aliás, para ser totalmente franco, quando o CDS caiu muito por causa do... E portanto, depois o CDS entra... enfim, quando há a queda... Quando há a queda no tempo da Assunção e depois a morte, enfim, os partidos não morrem no sentido em que não podem ressuscitar, não é uma coisa biológica, com mas quando se Rodrigues Santos, afunda com o Francisco Rodrigues Santos. Um outro líder do PSD, que se calhar com mais visão e carisma, tinha ido buscar o CDS, do CDS que tinha aquelas grandes figuras. Imagina que é o PSD a fazer uma... Não é uma fusão, mas há de ser uma coisa mais... de forma mais institucional, em que ia buscar o António Pires Lima, o António Lobo Xavier, a Cecília Meireles, o Nuno Melo... O próprio Francisco? Mas eu já não estava aí no nessa altura, sim. Mas o Adolfo, acho que já disse, o Adolfo saiu depois de mim. Enfim, essas pessoas que eu percebo que causem algum problema em algumas bases do CDS, porque nesse momento, no momento em que eu sei que era um momento por natureza populista do CDS, acontece em todos os partidos, as pessoas que apareciam na televisão eram muito mal vistas, porque eram vistas como as elites. Não é? Enfim, agora uma pessoa aparece na televisão é das elites, mas pronto. E havia uma grande acrimónia contra essas pessoas, sentia-se. Mas na verdade eram as pessoas que eram o rosto do partido, significavam alguma coisa. E, portanto, podia ter havido aí a oportunidade, eu acho, de se criar uma plataforma parecida com a do como se fez o PP espanhol antigamente, enfim, ou não se esqueçam que há outras experiências, por exemplo a francesa não tem um partido, a direita não tem um partido, foi sempre mudando, porque eles são muito mais pragmáticos que nós. Porque quando vejo a esquerda agora, eu estou sempre a dizer aos meus amigos de esquerda, vocês têm que pensar mais como nós os capitalistas. É o rebranding, é a novidade, é a obsolescência programada. Até o Marx explicou. O Marx percebeu perfeitamente como é que nós pensávamos. Vão lá ler. Porque em vez de para combaterem, primeiro têm que pensar um bocadinho como nós. Uma nova marca, com outras pessoas, com as mesmas talvez, mas trazer pessoas novas. Uma certa novidade, pronto, isso é importante, e eu acho que aí havia um momento. Entretanto, o CDS tem o problema de ser agora, tem um problema estratégico, que está totalmente dependente do PSD, mas o problema maior seria, como vi algumas pessoas a propósito do Congresso, dizendo que o CDS tem que começar a romper com o PSD, quer dizer, foi a líder da JC, da Juventude, pois, que fez, exatamente. Aquilo era matar o CDS, de vez. E não é do interesse, quer dizer, e não é do interesse do CDS, se o interesse do CDS for o interesse que o CDS tem para os portugueses. O CDS está num governo difícil. E depois convém também, há uma coisa que a minha experiência no partido me deu. Eu estive naquela grande crise do irrevogável. Sim. Uhum. Enfim, há uma coisa que resulta do facto do eleitorado estar muito miscigenado, e já resultava antes, para meu ver, que é para muita gente para muito eleitorado do CDS e até para muitos militantes, o PSD é uma espécie de irmão mais velho. Nós irritamos-nos com ele, mas ninguém lhe quer fazer mal. Acontece, há muito não estou a dizer que isto é muito difícil, não estou a dizer que isto seja bom ou mau, estou a dizer que é muito difícil para ter um pensamento autonómico, porque ao contrário, por exemplo, do Bloco ou do PCP, que sempre tiveram uma tensão enorme com o PS, nós não sei se tínhamos uma pessoa dessa geração que vinha do Independente, porque nós não gostávamos do PSD, mas eu acho que eram de 15 pessoas no país inteiro, porque na verdade o eleitorado do CDS é um eleitorado que sente que o CDS também tem como função coligar-se com o PSD para fazerem reformas de direita e etc. Portanto, o risco de o CDS romper com o PSD é de muito do seu eleitorado, por muito pouco que seja, se revoltar contra o próprio CDS.
pá, agora vocês querem colocar em causa, isto já é um governo frágil, ainda querem colocar, eu acho que e acho que o Nuno Melo esteve muito bem a dizer, pá, retirar isso completamente da ideia. Francisco, muito obrigado, foi um prazer. Muito agradeço. Obrigadíssimo, Obrigada. Francisco. Estão todos convidados para o lançamento. Do partido, Combinado. sei que cá estaremos. Estaremos lá. Agora vai estar em soft opening. Estaremos lá. Enfim, cá esperemos por esse momento. Faremos Soundbite. É melhor esperarem sentados. Sentados. Soundbite, de segunda a sexta-feira, a analisar todos os dias da política. Um abraço e até ao próximo episódio. Até à próxima. Até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. O público fica no ouvido.